Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Você pode duvidar de tudo por algum tempo. Você pode duvidar de algumas coisas por todo o tempo. Mas pode você duvidar de tudo, todo o tempo? Esta frase é do professor e filósofo Ilan Ben-Sussan, e sobre este assunto que queremos abordar no programa de hoje. Se alguém lhe fizesse uma pergunta genérica, o que você conhece? Você, pego de surpresa, de repente poderia pensar em uma porção de coisas. A maioria delas talvez adquiridas em sua experiência, do seu trabalho, do seu dia a dia. Mas se a pessoa insistisse e lhe perguntasse, me diga então algo do que você sabe, e me diga mais, este algo que você sabe é realmente verdade? De repente a gente pensa um pouco melhor. E se a pessoa insistisse ainda mais com você, você apostaria a sua vida confirmando que o que você me disse é verdade? Creio que com essas questões, essas perguntas, complicariam um bocado as coisas. Mas vamos nos colocar efetivamente no lugar do perguntado e tentar responder o que nós conhecemos e que temos certeza de verdade. Temos certeza ser verdade. De repente, eu particularmente poderia dizer que tenho certeza que sou filho da dona Naíra e do seu Álvaro. Mas isto é uma verdade absoluta? Talvez eu tenha sido adotado ou trocado na maternidade e estar enganado a esse respeito e não saiba dessa parte da minha história. Na prática, eu não tenho dúvida de minha origem, mas nós estamos indo ao extremo de um exemplo para chegarmos a uma conclusão até relativamente simples, no sentido de que eu poderia ainda estar enganado sobre uma série de outras coisas que até então eu julgava certas. E se eu reparar direito, tudo o que eu tenho são crenças, algumas até muito razoáveis, mas nada de que eu possa dizer que é uma verdade irrefutável, uma verdade incontestável. Desta forma, nós podemos perceber que pode me faltar um parâmetro para examinar as coisas em que eu acredito e verificar quais são realmente as coisas certas e quais são as coisas falsas. Entendam-me que estou falando de coisas, não chegamos ainda, obviamente, às crenças espirituais que temos e que podem ser entendidas e interpretadas à luz de nossa fé, das quais ainda pretendemos falar neste programa. Se olharmos à nossa volta, nós vemos que podemos estar cansados de ver por aí grupos de pessoas com crenças estranhas. E o pior é que dizem que eles estão certos e todos os outros estão enganados. Todos os outros estão errados. Nesse caso, como vamos saber quem está certo? Fazendo uma eleição? Fazendo uma pesquisa? Mas e se mesmo fazendo uma eleição, pode ocorrer que a maioria esteja errada e o pequeno grupo é que na realidade está certo? Pode ser que dessa forma nunca conheçamos a verdade, porque hoje nos parece quase certo que a verdade perderia em qualquer votação. Mas onde nós queremos chegar com este questionamento? Ora, meu amigo, no mundo em que informações e notícias circulam numa velocidade assustadora, de repente nós temos não só o direito, como também o dever de, em princípio, não entender como absoluta todas as coisas que nos são passadas como verdades dos outros. Aí eu insisto num pensamento que já defendi muitas vezes e que meu amigo ouvinte pode me enxergar ou me avaliar como uma pessoa retrógrada, como uma pessoa atrasada no tempo. Mas quer um exemplo de verdade colocada por alguns que acabam matando outras pessoas?
insisto, é a má utilização das mídias sociais. Não estou de modo algum criticando nenhuma mídia social, pelo contrário, às quais eu me dobro acerca de sua nobre invenção, como de sua utilidade. A questão está na forma de utilização das mídias sociais, que se tornaram para muitos um abuso de direito, quando divulgam sem questionamento as suas verdades, de forma que pareçam para os outros verdades absolutas. Então, eu devo ser um cético, alguém que não acredita em nada? Claro que não é bem assim. Para os filósofos, cético não é um incrédulo gratuito, mas é aquele que coloca as suas crenças, as suas verdades e a verdade dos outros sob exame, a fim de verificar se elas são realmente dignas de crédito ou não. Diz uma lenda que um conhecido filósofo morreu enquanto ele dava aulas de olhos vendados em um espaço ao ar livre. Enquanto ele andava e falava, um aluno o teria alertado que havia um precipício à sua frente. Mas cético, este filósofo desconfiou do aluno, não acreditou no que ele disse e caiu no precipício. Essa lenda, obviamente, pretende mostrar os perigos que também existem de se duvidar de tudo. Mas, se levarmos ao pé da letra, de repente, este filósofo foi mais burro e teimoso do que cético. Será que um cético autêntico não duvidaria também de suas próprias dúvidas? Pergunta esquisita e difícil de entender no primeiro momento. Mas o que nós estamos querendo dizer é que no caso deste filósofo, se ele fosse um questionador autêntico, talvez ele tivesse de ter duvidado não só do aluno, mas duvidado até da sua própria certeza, da certeza de que o aluno estava lhe mentindo. O que fazer então? Meu amigo, se você for somente uma pessoa que não acredita em nada, que duvida de tudo, então nenhuma ideia nova chegará até você. Você nunca aprende nada de novo. Você se transforma talvez antes da hora em um velho excêntrico convencido de que besteiras governam o mundo. Por outro lado também, se você estiver aberto ao ponto de acreditar em tudo, se não tiver uma grama de questionamento nas coisas que ouve, então você não conseguirá distinguir as ideias úteis daquelas que não têm nenhum valor. Se todas as ideias que chegarem até você tiverem validade igual, então você está perdido, porque então me parece, nenhuma ideia tem validade alguma. Algumas ideias podem sim ser melhores que outras. A forma de distingui-las é uma ferramenta essencial para lidar com o mundo, é você utilizar o dom do discernimento. Pois é, exatamente a mistura das duas coisas, não acreditar em tudo e também não duvidar de tudo, que é essencial e central para o sucesso do homem. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Meu Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim.
Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. É comum as pessoas confundirem ceticismo, incredulidade e ateísmo, ou seja, não crer em Deus. Apesar de uma coisa ser quase sempre consequência da outra, não são a mesma coisa. Se ceticismo é uma predisposição constante para a dúvida, como podemos ter fé, se fé é algo não fundamentado em fatos? Como podemos acreditar em algo que necessariamente é uma verdade absoluta, um dogma? Meu amigo, ter fé é crer firmemente em algo sem ter em mãos agora, concretamente, neste momento, uma evidência de que seja verdadeiro, o real, o objeto da minha crença. Ser ateu, entretanto, é uma consequência não obrigatória. Ser cético é ser questionador e, através desse questionamento, você poder chegar à conclusão para você mesmo que Deus não existe de repente. Já ser ateu não é acreditar de forma alguma em Deus e não necessariamente ser questionador. Já está fundamentado em seu pensamento a não existência de Deus como uma verdade absoluta. Um sacerdote temente a Deus e dedicado às coisas do templo, assim era Zacarias. Porém, em um determinado dia, quando estava na presença do Senhor, entregando as suas ofertas, incenso, apareceu-lhe um anjo e ele ficou pasmo e teve temor. O anjo disse para Zacarias não ter medo e que sua oração fora atendida. Deus lhe daria um filho, já que até aquele dia sua esposa Isabel era estéril. Mas a incredulidade tomou conta do coração de Zacarias. Aos seus olhos, aquilo era algo impossível, pois os dois já eram idosos, tanto ele como a sua esposa Isabel. Zacarias, mesmo sendo um servo de Deus e ouvindo a promessa em relação ao seu futuro filho, não conseguiu acreditar. Naquele momento, a fé ou a falta de fé de Zacarias foi o que contou para o Senhor. Ele conhece o coração de cada um, independentemente do que se realiza aparentemente. Por isso, Zacarias ficou mudo, até que a promessa de Deus se cumprisse em sua casa. Com o nascimento de seu filho, nada mais, nada menos que um dos maiores e ilustres personagens bíblicos, João Batista. Ora, em que pese a nossa tese inicial de que nem sempre devemos acreditar em tudo, como também não devemos duvidar de tudo, quando tratamos das coisas do alto, nós que somos cristãos, jamais chegaremos a um ponto que nos conforte se não interpretarmos nossas crenças à luz da fé. Faltou a Zacarias, mesmo sendo servo de Deus, ter fé e crer firmemente em algo, mesmo sem ter em mãos nenhuma evidência de que seja verdadeiro ou real o objeto da sua crença. Ou seja, de que efetivamente ele poderia ser pai. O que restou a Zacarias foi esperar acontecer. A promessa foi dita na sua frente através de um anjo enviado por Deus. E mesmo assim, ele duvidou que tal milagre pudesse ser realizado. Às vezes, é melhor ficar calado do que duvidar das promessas de Deus. É melhor esperar tudo se concretizar antes de criticar, de julgar, de apontar o dedo. Quantas pessoas julgam e torcem para que tudo dê errado, ao ver que alguém teve uma atitude de ousadia? A boca fala do que o coração está cheio, e Zacarias estava cheio de incredulidade em sua alma. Que a falta de fé não impeça que as promessas do Senhor cheguem, mesmo que para isso Deus nos cale de alguma forma, assim como fez ao extremo com Zacarias. O que importa é acreditar e esperar que tudo se cumpra no tempo dele, no tempo de Deus, independentemente do que os olhos são capazes de ver.
Meu amigo, não permita que os problemas sufoquem a sua fé. Não permita que a incredulidade se aposse do seu coração. Não permita que o medo e as incertezas matem a convicção de que Jesus está perto e cuidando de você. Não desista da sua jornada, não pare, não recue, não olhe para trás. Avance, seja paciente, não murmure, não resmungue. Ao invés disso, adore ao nosso Deus e louve-o. Esteja certo, todos nós enfrentaremos muitas aflições em nossa vida, mas o Senhor Deus nos garante vitória sobre todas elas. Antes de encerrarmos este programa, eu quero deixar mais uma história para que você medite. Diz a história que havia um grande muro separando dois grandes grupos. De um lado do muro estavam Deus, os anjos e os servos leais a Deus. De outro lado do muro estavam o diabo, seus demônios e todos os humanos que não servem a Deus. Em cima do muro havia um jovem indeciso, que havia sido criado num lar cristão, mas que agora estava em dúvida. Se continuava servindo a Deus, se deveria aproveitar um pouco mais os prazeres do mundo. O jovem indeciso observou que o grupo do lado de Deus chamava e gritava sem parar para ele: "Ei, desce do muro agora, vem para cá." Já o grupo do Satanás não gritava e nem dizia nada. Esta situação continuou por um tempo, até que o jovem indeciso resolveu perguntar a Satanás: "O grupo do lado de Deus fica o tempo todo me chamando para descer e ficar do lado deles. Por que você e seu grupo não me chamam e nem dizem nada para me convencer a descer para o lado de vocês?" Grande foi a surpresa do jovem quando Satanás respondeu: "É porque o muro é meu." Meu irmão, desçamos do muro e abracemos a nossa fé. Muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa de hoje. As fontes de pesquisas utilizadas para a produção desse programa foram gatilhodamudança.org, educaçãouol.com.br, cançãonova.com e um artigo de Tani Souza. Bom fim de tarde, bom descanso e te espero encontrar de novo na próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente este programa, o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, espero contar novamente com a sua audiência. Como eu confio no teu amor, Pai, como eu confio no teu favor, Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, meu Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer.
eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Meu Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Eu não vou duvidar do meu Senhor, eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou nem falhará. Eu não vou duvidar do meu Senhor, eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Abre porta, eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Eu não vou duvidar do meu Senhor, eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria